Olá, gente querida, eu, Elza Francisca, hoje aqui na sala de visita da TV Mais Brasil, conduzida pelo colega amigo Glauco Camargo, diretor da emissora, e aqui mudamos um pouco o cenário da nossa sala de visita, aqui direto do gabinete do prefeito Luiz Fernando Machado. Muito bom estar com você, muito bom, né, nos receber aqui nesta manhã de quarta-feira. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre um pouquinho de administração, de vida, de final de mandato. Muito obrigada por nos receber. Obrigado, Elza. É uma satisfação enorme poder recebê-la aqui, ter a oportunidade de estarmos juntos aqui, batendo esse papo aqui no gabinete, nesse programa que é o Sala de Visita, esse programa que é conduzido pelo Glauco Camargo e nesse instante está contundido. Nós estávamos brincando aqui que, em razão dos tempos de futebol neste final de ano no Glauco, ele se contundiu e aí não pôde participar, Elza, aqui enquanto entrevistador, mas fico muito feliz pela amizade que eu tenho com você, pelo Muito carinho obrigada. que eu tenho por você e pelo histórico que você tem na cidade e contribuição não somente com a cidade de Jundiaí, mas especialmente com a comunicação da nossa cidade. Então tenho certeza que vai ser um bate-papo especial aqui para você que está nos assistindo pela TV Mais Brasil, essa TV que tomou conta e tomou espaço no coração de todos os jundiaienses e também da nossa região. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Luiz, você está então terminando aí um mandato, em verdade, 2 mandatos consecutivos, e aí há poucos dias, não é, de entregar a administração. Fala um pouquinho dessa sensação, como é que está sendo, como é que você está fazendo essa entrega da administração, entregando a chave aí daqui a pouco, né, para o prefeito que vai sucedê-lo. Conversa um pouquinho com a gente, para o nosso telespectador. Bom. Principalmente, né, essa sensação que você algumas vezes até já comentou do dever cumprido, mas esse dever cumprido o faz satisfeito, a cidade recebe essa entrega, de que modo, a seu entender? Ao meu entendimento, Elza, a cidade reflete exatamente na aprovação que me ofereceu no governo nesse final de mandato aquilo que é o desejo de todo e qualquer político, encerrar um mandato de 8 anos, que foi o mandato à frente da prefeitura, não só com a sensação do dever cumprido, mas especialmente com o apoiamento da nossa comunidade. Toda e qualquer pesquisa de opinião pública que é feita na cidade de Jundiaí, tratando-se de avaliação de governo, este é um dos governos mais bem avaliados da história da cidade de Jundiaí. Então eu me sinto naturalmente contemplado com essa aprovação, eu me sinto muito feliz em ter tido a oportunidade de governar uma cidade com tamanhos desafios. Jundiaí é uma cidade extremamente próspera, é uma economia muito importante para o estado de São Paulo e para o Brasil, mas é uma cidade extremamente desafiadora, porque ela é uma cidade que escolheu, ao longo da sua história, por vocação, ser uma cidade prestadora de serviço. Então nós somos uma cidade que prestamos bons serviços na área da saúde pública, que aliás é um dos meus grandes orgulhos aqui na administração, pelo seguinte: quando cheguei ao governo, eu tinha um hospital São Vicente completamente deteriorado, um hospital enfraquecido, endividado, com milhões em dívidas de curto prazo, um hospital que falava-se em Jundiaí em fechamento. Falava-se em fechar o Hospital São Vicente. A nossa saúde pública não contava em Jundiaí com a estrutura da clínica da família, das unidades de pronto atendimento que foram entregues. Então eu tenho, naturalmente, uma grande sensação de dever cumprido na prestação do serviço público em Jundiaí. Para você que está nos ouvindo, é importante dizer que quando cheguei em Jundiaí para administrar a cidade, em janeiro de 2017, nós tínhamos um orçamento previsto para aquele ano de 470 milhões de reais. E eu encerro o meu mandato entregando este ano para execução orçamentária em 2024 de praticamente 1 bilhão e 27 milhões de reais, o que retrata claramente qual é a prioridade que eu dei ao longo dos últimos 8 anos à saúde pública da cidade. Um mandato desafiador, um mandato, como disse no início, cheio de grandes problemas, um endividamento enorme, em dívidas de curto prazo, servidores sem receber vale alimentação, funcionários do São Vicente sem receber 13º, sem receber os seus benefícios. E eu entrego ao governo
pagando antecipadamente o 13º aos nossos colaboradores do hospital, com todas as minhas obrigações dentro do Hospital São Vicente em dia, todas as obrigações da Prefeitura Municipal em dia, em um cenário, naturalmente, que me faz dizer um cenário muito positivo para quem vai suceder aqui à frente do governo os próximos anos de administração. Agora, administrar não é um exercício retórico, administrar não é um exercício de palanque, é um exercício, de fato, de saber compor os números, saber compor claramente aqui as prioridades. E tenho convicção clara de que a partir de janeiro de 25, quando o Gustavo Martinelli estiver com o Ricardo Benassi à frente da Prefeitura Municipal, eles pegarão um cenário muito melhor do que aquele que peguei em 2017, quando cheguei ao governo. Espero que saibam fazer o bom exercício da administração, porque souberam fazer a campanha e venceu as eleições majoritárias em Jundiaí. Luiz Fernando, tem um outro ponto, né? Quando a gente acompanha, né, vive na cidade, os números, as notícias sempre apontam Jundiaí nos melhores cenários. A gente sabe reconhecidamente que um dos seus orgulhos também de estar terminando o mandato tem a ver com os projetos que priorizaram a infância, priorizaram a criança, priorizaram a educação. Até quando nós entramos no Paço, onde quer que se vá, tem sempre, como aqui e ali, a criança, né? Tem sempre chamando a atenção para a criança. Isso te faz melhor, te faz feliz, né? Principalmente com os números. Como é que é essa sensação, né? De você estar terminando o mandato, conseguindo sentir que valeu a pena esse investimento? Valeu muito a pena, Elza. Eu sempre digo isso, né? Eu viajo muito o Brasil e fora do Brasil, tratando dessa minha militância pela infância, porque algo que deve incomodar o brasileiro, deve incomodar você que está nos assistindo, é a desigualdade social existente no Brasil. E se você pega qualquer país sério, qualquer governante sério, ele tem a obrigação de olhar para a sua criança como grande ativo a ser trabalhado para que o legado permaneça após a sua saída. Eu fico aqui, Elza, me lembrando exatamente deste espaço que eu estou, quando cheguei ao governo em 2017, após vencer as eleições de 2016, eu pego este telefone aqui do meu lado na prefeitura, ligo para o hospital universitário e pergunto para quem lá estava quantas crianças haviam nascido no dia 1º de janeiro de 2017. E aquele que me atendeu, surpreso, disse: puxa, vou dar uma olhada aqui nos nascimentos após a meia-noite. E eu brinquei com ele, porque nasce um novo governo junto com uma nova criança. E este governo tem que dar o horizonte para essa criança de prioridade. Quando você usa o termo chamar atenção para a política da infância, chamar atenção para a política da criança, é porque nós somos um país reprodutor de desigualdade social, exatamente porque nós descartamos o tratamento e a condução na fase mais importante da vida de um ser humano, que é a infância. Sabe-se, a ciência, as universidades, a neurociência, que 80% da capacidade cognitiva, motora e sensorial de um ser humano, 80%, se desenvolve até os 6 anos de idade, até os 8 anos de idade. E por que eu digo isso? Porque no Brasil você tem competências para cuidar das pessoas. E a competência para cuidar da unidade básica de saúde, que faz as consultas de pré-natal daquela gestante, para cuidar das crianças que nascem, a unidade básica de saúde, a creche, os anos iniciais de vida, estão todos sob a responsabilidade de um prefeito. Então não dá para deixar um mandato sem olhar para essa criança e entender que você fez parte da vida dela. E tudo aquilo que foi construído na educação, na saúde, na assistência social, no esporte, na cultura, no lazer, para que essa criança possa ser protagonista da história dela com absoluta qualidade. Então, o meu orgulho de poder ter feito um projeto aqui na cidade, que hoje ele é reconhecido internacionalmente, é porque este projeto é um projeto que visa futuro. Pensa naquela criança, Elza, que nasceu no dia 1º de janeiro de 2017, no meu primeiro dia de mandato. Ela vai ter 8 anos. 8 anos agora. Ou seja, ela não é eleitora, ela não faz a menor ideia do que é espectro ideológico partidário de partido A ou B.
Possivelmente ela não saiba o que é ser prefeito, o que é ser vereador. Ela não sabe, mas ela sente. Vai sentir. Ela sente. Por que ela sente? Porque ela vai ao mundo das crianças e sabe que esta cidade oferece a ela o mundo das crianças, para o seu desenvolvimento. Se ela gosta de cultura, como a Elza, é uma grande ativista da cultura jundiaense, defensora de inúmeros aspectos da defesa do patrimônio histórico da cidade, dos nossos gabinetes de leitura, de tudo aquilo que envolve a nossa construção da cultura, a Elza sempre foi uma grande defensora. E ela tem hoje a Fábrica das Infâncias, porque nesta Fábrica das Infâncias nós atuamos no sentido de melhorar o acesso à cultura para essa criança. São peças de teatro, são apresentações, são estímulos lúdicos que são dados, Elza, que faz com que essa criança tenha uma condução mais completa na sua formação. E eu entendo que é isso que vai permitir que essa criança, no futuro, seja uma criança competitiva, ocupe boas vagas no mercado de trabalho, seja empreendedora, possa ser cada vez melhor, porque a cidade nada mais é do que o conjunto das suas pessoas. E se as nossas pessoas forem protagonistas e boas, a cidade será boa. Com certeza. Então esse é o meu apelo e o meu apreço àqueles que estão na vida pública, olhem para as infâncias como grande ativo transformador de uma cidade e de uma sociedade. Aí, na outra ponta, o nosso telespectador vai falar assim, não, mas eu sou um idoso, tenho aí... E para mim, e para essa população? Né? Como que você... qual a mensagem que você deixa para... A gente brinca, né? Tem a terceira idade, os mais experientes. Eu deixo a mensagem que cidade boa para criança. Porque, por exemplo, você tem, né, em casa seus pequenos e do outro lado os seus pais, né, que também são muito queridos. Falo, e para mim? O prefeito, o que foi feito para mim? A cidade boa para a criança, ela é boa para todas as pessoas. Pensa na mobilidade. A mobilidade para atender uma criança, ela necessariamente é uma mobilidade que atenda ao nosso idoso. O espaço de referência para convivência com a criança sempre deve estar acompanhado de um adulto ou de um idoso. Pai, a mãe, a avó, o vô. Então a cidade da criança é também a cidade do idoso. A cidade que sabe operar a lógica da oferta de serviços para a criança, ela sabe amparar o idoso, que em Jundiaí tem, naturalmente, inúmeros benefícios para poder conviver numa boa cidade. Jundiaí é um espaço que tem espaços culturais, tem os nossos centros esportivos que oferecem hoje um volume muito maior de acesso a aulas para os nossos idosos, a ginástica para os nossos idosos, os centros esportivos para os nossos idosos, os centros de referência que nós temos, o projeto desenvolvido pelo nosso querido Ari Fossen, junto com o governo do estado à época, da Vila dos Idosos, o Criju, que você se referiu, que é um centro de referência aqui para o nosso idoso jundiaense, as ofertas de teatro que nós temos hoje, os acessos aos parques que nós oferecemos para que as nossas pessoas possam envelhecer com qualidade de vida. O grande segredo do desenvolvimento da cidade de Jundiaí não é que ela precisa ser uma cidade grande, ela precisa ser sempre uma grande cidade. E uma grande cidade se diferencia da cidade grande exatamente pela oferta dos serviços. Olha o nosso sistema hospitalar, o nosso sistema de média complexidade, as nossas unidades básicas de saúde, o que oferecem de serviços para os nossos idosos na proteção e na defesa da saúde dos mesmos. Então é uma cidade que dá protagonismo à sua gente. Eu sempre trago à discussão a infância pelo aspecto, claro, da redução da desigualdade social, que nós precisamos nos incomodar aqui no Brasil, ser um país tão desigual como é. Mas quando nós olhamos para o censo, Jundiaí é uma cidade que cuida das suas pessoas. Vejam o exemplo do PEAMA. O Sim, PEAMA é referência. Referência no Brasil, referência no mundo. E por que ele é referência? Porque ele cuida de pessoas com deficiência, de crianças, adultos, estimulando a prática esportiva e a prática de socialização. Então nós temos muito a dizer da cidade de Jundiaí, mas o centro é exatamente um governo que olhou para as suas pessoas como elemento diferencial para o desenvolvimento. Jundiaí está completando agora, dia 14, 368 anos, né? Presentes para a cidade? Presentes para a cidade. Nós vamos entregar um centro integrado de segurança pública, que é o maior investimento já feito na cidade de Jundiaí, na sua história. Você se orgulha muito, né? Muito.
desse Muito. CIES, né? Me orgulho muito desse centro pelo seguinte, Elza. No Brasil tem muito, assim, referência que pode ter no Brasil de um centro como esse. São Paulo, a capital, que tem a partir do seu centro de inteligência da capital Copom uma grande estrutura. O Rio de Janeiro, que se preparou para as Olimpíadas, tratando de construir um centro integrado de segurança. E Jundiaí. E por que Jundiaí tem esse aspecto? Porque Jundiaí é uma cidade vanguardista. É uma cidade que coloca um centro integrado de segurança pública para ali ter a base da sua guarda municipal, a casa da guarda municipal, mas associa a defesa civil. Jundiaí compra um aparelho meteorológico e nós vamos ter condições de aferir aqui com antecedência os eventos climáticos. Jundiaí terá na sede desse centro, além da defesa civil, além da guarda municipal, uma estrutura centralizada de SAMU e SAEC, para o deslocamento inteligente das nossas viaturas num caso de ocorrência, de necessidade rápido de deslocamento. Está bem localizado ali. E ele, exatamente na 14, ele faz com que a distribuição logística dessas viaturas seja melhor do que quando centraliza numa região que é a região sul, aqui onde nós temos hoje a base do SAMU. Então nós temos todo um conceito da região leste, me perdoe, nós temos todo um conceito na cidade de inteligência para compor a prestação de serviço público. É aquilo que eu disse no início. Uma cidade precisa escolher a sua vocação. E Jundiaí escolheu a vocação da prestação do serviço público, ou seja, um dos maiores IDEBs na educação, 7.1, um dos mais altos IDEBs do Brasil. Nós temos aqui escolas na cidade de Jundiaí, e são escolas que propiciam os maiores números e índices do IDEB do nosso Brasil. Nós temos uma cidade que é referência pelo Conselho Federal de Medicina como mais investe per capitamente na saúde. E na segurança nós não poderíamos ser diferente. Então, na segurança, esse centro de inteligência, esse centro que está sendo entregue agora no aniversário da cidade, ele vai ofertar para Jundiaí uma segurança, não só sob o aspecto do combate ao crime, mas a segurança também, por exemplo, no aspecto da meteorologia. Nós teremos cada vez mais, lembrem-se disso, é uma tristeza, não é nem dar essa notícia, mas é fazer essa constatação, que esses eventos climáticos, eles serão cada vez mais presentes. Por isso é importante o controle, né? Absolutamente. Antecipado. Nos próximos dias, eu estou recebendo a CPFL aqui no gabinete, para poder convidar, inclusive, o vice-prefeito, que é o prefeito eleito, para que participe comigo da reunião, porque a minha preocupação para janeiro, fevereiro e março... Chuva. E se você não se ocupar nesse instante de fazer o preventivo das chuvas, limpeza de córrego, limpeza de bueiro, olhar para as árvores, aquelas que estão próximas à fiação, aquelas que estão precisando de poda na sua copa em razão exatamente do risco se vier uma chuva e um vento forte. Então a cidade é projetada, ela é totalmente organizada de maneira planejada para que a gente tenha menos eventos. E quando esses eventos ocorram, que a gente tenha capacidade de minimizar os efeitos. É o que aconteceu ano passado na região oeste. Com certeza. Você pegar o Novo Horizonte, em frente ali à escola, se não me engano, a Beatriz, nós tínhamos um grande problema ali de chuva. Inundava, alagava. O que nós fizemos durante todo esse ano? Um trabalho preventivo. É porque ninguém se lembra mais. Mas quando eu cheguei em 2017 ao governo, Elza, o Tulipas, a parte baixa, acabava a casa das pessoas com inundações. A gente até uma vez conversou a respeito aqui. Porque aquilo é um grande orgulho que eu tenho. Passou, ninguém mais olha. Mas nós tínhamos, de curto prazo, 170 milhões de fornecedores em dívida aqui na prefeitura, 6, 8 meses sem receber, muitas dívidas, mas eu fui ao Tulipas no primeiro ano e disse, aqui para mim é prioridade, eu vou resolver. Construímos um polder, minimizamos o efeito no primeiro ano da chuva e hoje você vai a esta mesma região da cidade, não inunda mais, não alaga mais. Por quê? Porque é uma cidade que projeta, que planeja, é uma cidade que tem na administração o senso da sua direção. E pensar no futuro, no futuro sempre. Né? Nas questões. Sempre. Nós sempre olhamos aqui para o futuro, 2030, 2040, 2050, o que é um projeto desenvolvido para as infâncias da cidade. É um projeto de legado de no mínimo 20 anos. O prefeito que faz, ele não vai colher esse ativo humano, mas lá na frente alguém, a cidade vai colher. A cidade vai colher. Vai colher. E esse é o grande diferencial na minha avaliação. Agora, uma pergunta eu tenho para mim que as pessoas falam, será que ela não vai perguntar?
Eleições. As eleições terminaram. Eu gostaria de ouvir você a respeito, né? Qual o seu sentimento? O candidato José Antônio Parimoschi, tão apoiado por você, que está no governo, não conseguiu a eleição. E você certamente tem um sentimento disso, até porque você investiu todo o seu prestígio político, né? E todo as suas avaliações perfeitas e tudo. As suas considerações. Acredito que o respeito à vontade das urnas é um princípio para quem faz política e acredita na democracia. Então, eu respeito a escolha da cidade. Agora, aquilo que eu disse quando escolhi o Parimoschi é o que nós veremos a partir de 2025. O que eu dizia? Nós precisamos de um perfil técnico, especialmente na área de finanças públicas, para poder compreender a melhor organização da prefeitura nos próximos 4 anos. O Brasil discute hoje uma reforma fiscal porque já não muito cabe, séria, né? Não cabe o custo Brasil dentro do orçamento federal. E isso se reflete nos demais municípios, nos demais entes. Se você me pergunta sobre a ótica pessoal, o Gustavo, que se elegeu, fez campanha com base na defesa do meu governo. Então, ele colou na aprovação deste governo, que era um governo extremamente bem reconhecido pela cidade, e na condição de vice disse, vou dar sequência aos aspectos positivos que estão sendo feitos e vou corrigir aquilo que precisa ser feito. Então, sob a ótica da minha avaliação pessoal, os 2 candidatos concorreram na defesa do meu legado. O Parimoschi com o meu apoio e o Gustavo com a sua história. O Gustavo com o apoio da família do Ricardo Benassi, o Gustavo com o apoio, naturalmente, de uma estrutura de São Paulo, do União Brasil, que envolve, naturalmente, um interesse pela cidade de Jundiaí. Mas o que eu disse é o que eu continuo repetindo mesmo após as eleições. Gustavo é uma boa pessoa, não há nenhuma diferença minha com ele que não seja, na minha avaliação, um preparo maior do Parimoschi para lidar com finanças públicas e com desafios que virão pela frente do que eu entendia que ele tinha. O que a cidade entendeu? Que não, que o Gustavo, sim, pode ser aquele a dar continuidade ao governo com a capacidade de deixar as nossas finanças públicas de maneira organizada. Vou ajudá-lo. Recentemente liguei para ele e disse, conte com o meu apoio. Ganhar as eleições é o primeiro passo. Governar bem é que há enorme dificuldade. E o desafio. E o desafio é enorme. E para governar bem, contará comigo, com o meu time, com as pessoas do nosso governo, que acreditam que a cidade boa beneficia a todos e não somente uma parte. Então eu estou à disposição, pronto para poder auxiliar a cidade naquilo que for, aquilo que me couber, e também respeitarei, naturalmente, as iniciativas de comando do próximo prefeito, porque ele tem a legitimidade de quem venceu as eleições para poder governar a cidade e oferecer respostas àquilo que a cidade tem de questionamento. Tempo atrás, num bate-papo nosso, aqui também numa entrevista para a TV Mais Brasil, eu até perguntava, foi acho que no lançamento do filme dos imigrantes e todos os imigrantes italianos, e eu perguntei a você sobre o futuro político. Você falou, por enquanto é incerto, mas agora parece que já está resolvido. E a gente viu você, até pela sua história como prefeito, como governante da cidade aí por 8 anos, uma referência hoje também do PL aí em todo o estado, indicado para ser secretário de Ricardo Nunes no segundo governo dele e para ocupar a pasta do meio ambiente. Está certo? Está resolvido? Você aceitou o convite? Veja, Elza, eu ainda não conversei com o Ricardo especificamente sobre esse tema. De fato, há pelo PL um indicativo de que eu sou um quadro político que devo naturalmente exercer uma função de governo agora a partir de 2025, mas é um orgulho enorme de poder ter a referência na capital, de ser um bom gestor público, um orgulho muito grande meu e do meu time de termos aí sido lembrados pelo PL para essa indicação,
mas eu tenho uma obrigação com a cidade até o dia 31 de dezembro e eu tenho uma obrigação com a minha família a partir do dia 1º de Sai janeiro. de férias. Eu saio de férias em Senão janeiro. a Vanessa vai ficar brava. A Vanessa ainda é mais madura para aguentar essas decisões. Mas eu tenho 3 filhos, eu tenho o Gabriel, o Lucas e a Lorena, o Lucas já com 14 anos, o Gabriel com 12 anos, a Lorena com 5 anos, e eu me comprometi com eles de que, especialmente no período de janeiro, no início de janeiro, nós vamos tirar um tempo para nós, tirar um tempo para estarmos juntos, ficarmos juntos, conversarmos, passearmos. Então, assim, o meu objetivo tem naturalmente essa oportunidade na capital, que eu vou discutir com o PL, vou posteriormente também conversar com meu amigo e querido amigo e excelente prefeito Ricardo Nunes, mas neste instante eu estou focado aqui na conclusão do mandato, estou focado na transição aqui do governo com aqueles que virão governar a cidade, e o meu interesse é que a cidade se desenvolva. Esse é o grande ponto, a cidade precisa avançar, Jundiaí não pode caminhar para trás, e para não caminhar para trás, todos nós precisamos ajudar. O novo prefeito precisa do auxílio da cidade como um todo, assim como a cidade fez comigo quando eu cheguei em 2017. Eu fui abraçado pela cidade. Todos me ajudaram a construir o bom governo e é assim que eu me coloco, como mais um aqui da cidade, como cidadão a construir a boa cidade em que pese não estar mais no cargo, mas com a responsabilidade, com a experiência de quem esteve aqui por 8 anos cuidando da nossa cidade. Querido, nós estamos já... As nossas equipes, os bastidores já estão sinalizando, olha, o prefeito tem compromisso, todo mundo tem compromisso, nossa conversa está boa, mas caminhando aí para o final, dois pontos ainda, assim, rapidamente. Eu acredito que você será, assim, o secretário do Meio Ambiente no governo municipal. Tenho para mim que Ricardo Nunes não vai abrir mão. Mas... ano que vem temos COP30, né? No final do ano, novembro, pensando no meio ambiente. Rapidamente, assim, o que viria, o que vem, né, a seu entender como relevante, levando de Jundiaí para a COP30. E depois, Luiz Fernando Família, você comentou até que está saindo de férias, mas o que é a família para você, no contexto de família mesmo, e de um modo geral, e a sua mensagem final aí, para terminar o nosso bate-papo. Primeiro, a família, Elza, vou começar aqui com a pergunta mais importante, né, no sentido pessoal. A família é o alicerce de todos nós. Eu desenvolvi a minha vida pública ao lado da Vanessa desde o início. Nós estamos juntos há muitos anos, nós estamos juntos há mais de 20 anos, portanto, mais do que o tempo que eu tenho de mandato na vida pública. Eu comecei em 2004, quando exerci o meu primeiro mandato, e por 20 anos consecutivamente eu estou na vida pública. E a minha família foi quem me deu o alicerce para tudo aquilo que eu construí ao lado da minha equipe, de maneira pessoal e de maneira profissional. Então, minha gratidão à Vanessa, minha gratidão ao Lucas, ao Gabriel, à Lorena, por terem naturalmente suportado e tolerado todo esse tempo de vida pública, que é uma renúncia também de vida pessoal. Então, a família, para mim, é algo que não é nem o mais importante. Eu acho que é a razão e a essência da vida de qualquer pessoa. Segundo ponto, aquilo que está por vir na COP. Eu acho que não só a COP é um elemento de reflexão, mas todos nós devemos refletir o papel das cidades nessa nova circunstância de adventos climáticos, essa alteração que é absolutamente objetiva na vida e no comportamento das cidades e na proteção dos seus cidadãos. Então, eu entendo claramente que nós devemos refletir em todo o governo. Veja aqui em Jundiaí, Parque da Cidade, Mundo das Crianças, proteção do entorno da represa, uso sustentável, qualitativo para o desempenho das atividades físicas da nossa sociedade. Quando você olha os jardins filtrantes que nós estamos instalando em Jundiaí, a exemplo, a Revolução. Quando nós olhamos para a proteção da Serra do Japi como um dos poucos remanescentes de Mata Atlântica do nosso país. Tudo isso deve ser levado em consideração, porque o cidadão vive na cidade. E por ele viver na cidade, é na cidade que ele quer as suas respostas. Então, os mecanismos de proteção ambiental e de suporte da nossa vida em comunidade boa nas cidades depende naturalmente do bom exercício da administração pública. E para fechar, a mensagem de agradecimento. Quero agradecer muito a você que esteve aí conosco nos últimos 8 anos de governo, você que é da cidade, você que veio para a cidade, que desenvolve a sua vida na cidade, o amor que nós temos
pelo ambiente que nós estamos. E a minha gratidão. Só te interrompendo, vai sentir saudade? Vou sentir saudades, não do gabinete, não naturalmente da estrutura de poder que é a prefeitura, mas do carinho das pessoas. Eu, particularmente, sempre fui um político muito bem acolhido pela nossa cidade, muito amado pelas nossas pessoas, especialmente pelos nossos idosos e pelas nossas crianças. E eu vou procurar ser sempre esse parceiro da cidade e com o sentimento, naturalmente, do dever cumprido, mas o sentimento que nós podemos fazer ainda muito mais por Jundiaí. E muito mais está por vir. Nós vamos contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região, porque esse é o nosso papel, é o papel de quem lidera. É olhar para frente, encarar os desafios e fazer com que a nossa sociedade possa ser melhor. Obrigado, Elza, pela oportunidade. Natal, Ano Novo? Aqui. Nós vamos passar o Natal aqui em família, aqui na região, com a minha família, e nós vamos passar também o Réveillon aqui na cidade, para que no dia 1º eu possa ter naturalmente aqui a sensação de que até 31 de dezembro, à meia-noite, essa cidade está sob a minha responsabilidade e a partir do dia 1º entregá-la à responsabilidade do Gustavo e do Ricardo para que eles possam fazer o melhor para Jundiaí. É avançando que todos nós ganhamos enquanto cidade. É torcer, ajudar e trabalhar para que eles possam fazer o melhor para a cidade, que foi o que eu tentei fazer nos últimos anos. O melhor para a cidade de Jundiaí. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Elza, pela parceria, viu? Obrigado mesmo. Viu? Obrigado. Nossa, um papo super gostoso, Leve, né? papo Leve. E falamos de tudo. Falamos né? de tudo Falamos de tudo. Eu tenho que... você é assim, né? Então, é uma oportunidade da gente até conhecer um pouquinho mais o Luiz Fernando, na sua essência, quando também fala de família e tudo. Então, eu penso que isso é muito importante. Muito obrigada. E a gente pôde mostrar aí para o nosso telespectador, para a sala de visita do Glauco Camargo, um panorama perfeito sobre como está, né, a cidade de Jundiaí nesse dezembro de 2024. E eu volto como ex para dar entrevista para o Glauco Camargo. Espero que em janeiro ele não use o futebol. Não, ele disse que ele não vai jogar, viu? Ele disse que ele... Se ele não, mas só... Nós vamos brincar. Ele falou que se jogar bola, ele vai fazer como um dos... Eu não me lembro se foi o Gabigol... joga com a máscara, que assim ele não corre o risco. Precisa ver se o Glauco estava jogando era futebol ou era futebol americano, porque se for americano faltou aquele capacete, com toda aquela estrutura. Mas ele está bonito, viu? Ele está próximo aqui a nós, ele só não fez aqui a entrevista por questões estéticas, porque ele se machucou jogando futebol, mas está próximo aqui a nós e como ex eu estarei lá na nova sede com da certeza, TV Mais da TV Mais Brasil. Muito obrigada, Obrigado, viu, pelo seu valeu, carinho. Obrigadão. Um abração para a Vanessa, Deus te para os abençoe. filhos lindos. Amém. E a gente vai se falando, vamos nos encontrando. Obrigado. Obrigada pela oportunidade. Valeu. Grande abraço para vocês, gente querida.